Então, começando a análise dos jogos da semana 4, né? Como já virou tradição aqui, a gente escolhe alguns dos jogos principais para analisar um pouquinho mais de profundidade. Escolhemos aqui, para começar, o jogo que para mim é o melhor da rodada, o que eu mais estou ansioso para assistir, e que por acaso é o Sunday Night Football da rodada entre Buffalo Bills e Baltimore Ravens. Então, o jogo é em Baltimore. Chegam essas equipes que chegam. Talvez se a gente olhasse no começo da temporada, antes dos jogos acontecerem, eu acredito que estava todo mundo um pouco mais hypado pelo Ravens do que pelos Bills. Os Bills trocando ali o corpo de recebedores. Parecia que tinham perdido aquela janela de título que existia. De repente, 3-0, jogando muito bem todos os jogos. Enquanto o Baltimore Ravens suando, penando. Poderia ter ganhado dos Chiefs ali, se não fosse a unha do pé do Likely, né? Isso é verdade. Mas perderam. Perderam muito feio pro Raiders aquele jogo. Não dava pra perder aquela partida, eles perderam. Entregaram o jogo pro Raiders e quase entregaram pros Cowboys, mas ganharam. Então, pelo menos chegam com uma vitória aí. Só que, nesse momento, os Bills... Vou pedir pros Olim começar, depois meus amigos complementam, mas... Os Bills, para você, chegam muito favoritos para esse jogo. Segundo as casas de apostas, apenas favoritismo de... na verdade, nas casas de apostas, o que diz aqui é favoritismo dos Ravens por 2,5. Mas para mim, Bills favoritos. O jogo é em Baltimore, não é? Em Baltimore. Talvez só por isso, né? Porque eu acho difícil você não colocar os Bills como favorito nesse momento. A média das casas de apostas, tem casa de apostas que vai de 1,5 a 3 pontos, pelo simples fato do time jogar em casa. Então, acho que isso que acaba desequilibrando. Já sai como favorito por isso, né? Um pequeno favoritismo aí para a equipe de Baltimore. Baltimore tem uma identidade tem que assumir essa identidade, na verdade, para essa temporada, de correr com a bola. Correr com a bola. Seja o Lamar correndo, seja o Derrick Henry correndo. Mas precisa correr mais com a bola, precisa investir nesse aspecto do jogo. É um time que está produzindo muitas jardas, está produzindo muitos pontos. Chegou muito perto de derrotar o Kansas City Chiefs. Foi um passeio contra o Dallas Cowboys. Quase entregou a vitória pro Dallas Cowboys. Eu acho que estava até bem administrado, tá? O Dallas Cowboys ali, o Dak Prescott é o senhor garbage time. Ele vai produzir nos últimos 5 minutos. Virou garbage time total. É que eu acho que eles administraram demais ali, sabe? No momento ficou perigoso. Mas tava 28-6 em um momento. 28-6. Mas terminou 28-25, né? Mas então, também ficou perigoso porque rolou um onside kick que não deu certo. A probabilidade de eles acertarem outro onside kick era pequena. O Justin Tucker errou o field goal de novo. É mais fácil a gente acertar na mega aqui os 4 juntos do que dar 2 onside kicks na mesma parte. Principalmente com a regra nova do onside kick. Exato. Então, foram coisas que conspiraram assim pro Cowboys chegar mais perto. Mas era pra ter sido uma vitória bem mais sonora da equipe do Ravens. Sim. E contra os Raiders são os Raiders, né? Os Raiders são falou agora do Minchon, né? São os Targaryen da NFL, né? Você joga uma moeda pro alto e o que cair ali vai trazer loucura. Mas tem que se comprometer com o jogo terrestre, principalmente para você dominar o relógio de jogo e não dar chance de Josh Allen resolver cozinhar o jogo. Se o Josh Allen resolver assumir o jogo, botar o jogo debaixo do braço dele para poder distribuir passe, ele e o James Cook, né? Tinha até uma faixa ontem no Monday Night Football, né? Quando o Cook cozinha, todo mundo come. Muito né? Maravilhosa essa frase. Um dos melhores cartazes do Monday Night ontem foi essa. Então, assim, o James Cook tá correndo bem, o ataque tá funcionando muito bem e a defesa se tornou aquele time operário. Tem um Von Miller da vida, tem os seus nomes de destaque. O Matt Milano, que é um dos grandes jogadores, tá machucado, né? Nem tá jogando. Mas se tornou aquele time com nomes de pouca expressão, principalmente em questão de secundária, mas que tá jogando muito bem. Não, a defesa tava funcionando muito bem. Ontem a OL fazendo um trabalho incrível. Inclusive, a gente viu em 2 jogadas ontem o Josh Allen olhando, procurando o recebedor, e ele não precisava de recebedor porque abriram uma avenida para ele passar correndo. Então, é muito bonito ver uma OL funcionando assim, né? Mas era contra os Jaguars também, tá? A gente não dá pra pontuar. Era isso que eu ia pontuar agora. Não dá pra empolgar, lógico. Tudo bem, foi uma grande vitória, um domínio, mas foi contra o Jaguars. Eu acho que o prato agora vem muito mais cheio. Se a gente pegar, inclusive, os adversários dos Bills aqui até o momento, eu não diria que eles pegaram nenhum... Tirando... Opa, gente, espera aí que começou o barulho. Eu não acho que eles pegaram nenhuma grande moleza, mas nenhum grande teste também, né? Pegaram exato. O Cardinals, que eu acho que tá se provando um time melhor do que a gente esperava nesse começo de temporada. Pelo menos mais difícil de enfrentar. O Dolphins, que ainda tava com um Tua na maior parte do jogo.
e é um adversário da divisão importante. E o Jaguars, que ainda a gente tinha alguma esperança que fosse um bom time, né? Não tá sendo nada de um time. Mas aquele jogo contra os Cardinals, se eu não me engano, tava 28 Foi um jogo ali... Não, eles tinham aberto uma boa vantagem. Foi parelho. Não, eles tinham aberto uma boa vantagem e aí eles magicamente deixaram os Cardinals voltarem pro jogo, né? O que os Cowboys não conseguiram liquidar contra os Ravens, o Cardinals conseguiu liquidar e conseguiu a... Perdão, na verdade foi o contrário, né? Os Bills conseguiram a virada. Então, mostrou muita resiliência e esse time dos Cardinals, ele tá bem azeitadinho. Não é um time pra gente desconsiderar totalmente. É por isso que eu tô falando assim, não dá pra dizer, o Bills não pegou ninguém. Na minha opinião, enfrentou 3 times interessantes aí, que são bons desafios, mas nada se compara a enfrentar os Ravens fora de casa. É uma ótima defesa como dos Ravens, apesar das coisas que aprontou aí contra os Cowboys nesse momento de administração. Mas eu acho que... Eu tô gostando muito do que eu tô vendo dos Bills. Eu não esperava isso, principalmente por esse corpo de recebedores renovado aí, que não tem nenhum nome que você olha, esse daqui é um alvo de confiança pro Josh Allen. E o jogo corrido que a gente tanto cobrou... Mas o Josh Allen tá gostando dos calouros, né? Não, tá distribuindo. Mas também, se não gostasse, ia gostar de quem? É o que sobrou, que não tem sobra muita coisa. Gratuito que eu tomei do Luiz, vocês Não tem viram, né? vai tu, né? Mas uma coisa que eu destaco dos Bills, principalmente, também é o jogo corrido, que há quanto tempo que a gente cobra que os Bills deveriam estabelecer o jogo corrido. Pelo amor de Deus, a gente etc. implora faz 7 anos por um jogo corrido em Buffalo. Foi muito graças ao coordenador ofensivo Joe Brady, desde que ele chegou no ano passado, que o time tava lá caindo pelas tabelas, quase não foi pra playoff, depois que ele veio, Encaixou o James mudou. Cook, né? Lembrou que tinha um running back, a gente não pegou esse cara no draft aqui, vamos investir nele. E faz toda a diferença quando você tem um cara como o Josh Allen, que também corre bem com a bola. E aí torna mais fácil, porque até esses recebedores que não são tão famosos e badalados, viram opções, tem toda hora alguém livre, porque a defesa não sabe o que tá esperando, né? Quando você sabe que só vem passe, aí fica muito mais fácil marcar, até quando você tem o Stephon Diggs, por exemplo, como era no ano passado. Então, acho que isso faz toda a diferença do que a gente tá vendo dos Bills. Quero ver um pouco mais pra frente se esse time vai ser confiável, mas eu tô empolgado também com o Buffalo Bills, como vocês podem ver. E com os Ravens eu tô um pouco preocupado. Bastante empolgado.